Olá a todos, falaremos hoje sobre progressões aritméticas. Eu me chamo Jadson. E eu me chamo Tiago e nós somos alunos da FASP do sétimo período de matemática. Bom, não podemos falar de progressões aritméticas sem antes relembrarmos os conceitos de sequência, certo? Uma sequência é uma lista ordenada de números reais, podendo ser finita ou infinita. Sendo assim, ela obedece às seguintes leis de formação. Uma sequência infinita, né, onde nós temos o primeiro termo A1 e o último termo dessa sequência será o AN, certo? Isso é o que caracteriza uma sequência finita. Já nessa outra fórmula de formação, nós temos o termo A1, mas não temos um termo AN, certo? Pois ela cresce infinitamente. Isso é o que caracteriza uma sequência infinita. Onde nós temos o AN-1, que é o penúltimo componente, e o AN, que é o último componente dessa sequência. Ou seja, são o penúltimo e o último termo das referidas sequências. Bom, agora falando sobre progressões aritméticas, né? Pela definição, nós temos que uma progressão aritmética é uma sequência numérica em que cada número a partir do segundo é igual à soma do termo anterior com uma constante. É importante mencionar a diferença entre os termos constante e a chamamos de razão, certo? A gente denomina como a razão R. Para identificarmos se uma PA é crescente, decrescente ou constante, nós temos que nos atentar basicamente apenas ao valor da nossa razão, certo? Pois, se o valor da nossa razão for maior do que zero, nós teremos uma PA crescente. Se o valor dessa razão for menor do que zero, nós teremos uma PA decrescente. Já, se o valor dessa razão for igual a zero, teremos uma PA constante. Então, tomamos como exemplo a sequência dos números ímpares naturais. Aqui a gente vamos escolher um termo que não seja o primeiro. E iremos subtrair ele do seu anterior. Nesse caso, escolhemos o quarto e o terceiro termo dessa sequência, que são o nosso A4 e o nosso A3, que respectivamente são 7 e 5. Eu efetuo a subtração deles dois e encontro que a minha razão é igual a 2. Isso funciona se eu pegar qualquer outro termo e subtrair ele do seu antecessor. E eu sempre terei essa mesma constante, essa mesma razão. Bom, agora nós falaremos sobre o termo geral de uma PA. Bem, pessoal, ela é a forma que é usada para determinar qualquer termo dessa PA, quando se tem conhecimento apenas do primeiro termo e do R, que é a nossa razão. De maneira generalizada, a n, que é o último termo da nossa sequência, é igual ao primeiro termo, que é o nosso A1, vezes mais n menos 1 vezes a razão, onde n é o número de termos dessa sequência. Note que a definição pode ser modulada para, né, a gente tem aqui a PA é igual à listagem de todos os termos dela. E também temos aqui que o A4 é igual ao A1 mais 3 razões, certo? Ou seja, o nosso quarto termo é igual ao primeiro mais 3 razões. E assim, A2 também é igual a 1 mais a razão. Quando a gente substitui o A2 em A4, nós podemos reescrever da seguinte forma, que A4 é igual a 1 mais R mais duas razões. Logo, o nosso A4 vai ser igual a 2 mais duas razões, pois A1 mais R é igual a 2. Agora alguns exercícios sobre o conteúdo que vimos até agora. Primeiro, Ricardo trabalha revendendo quadros de paisagens famosas. Ele compra cada quadro por R$ 13,50 e os vende por R$ 24,50. Considerando essas informações, responda. Letra A. Após vender 13 quadros, quanto Ricardo terá de lucro? Letra B. Como o valor que Ricardo ganha a cada venda pode ser escrito?
Letra C. Pensando em facilitar o transporte dos quadros, Ricardo começou a guardar dinheiro para comprar um carro usado, que custa R$ 13.750. Para que ele consiga realizar esta compra, quantos quadros ele deve vender? Primeiramente, para que possamos calcular qualquer coisa, devemos primeiro descobrir quanto ele lucra em cada quadro. Vimos que ele vende o quadro por R$ 24,50 e que ele os vende por R$ 24,50. Qual o valor ganho por ele? O valor seria de R$ 11,00. 24,50 menos 13,50 dá R$ 11,00. Letra A agora. Após vender 13 quadros, quanto o Ricardo terá de lucro? Primeiramente, vamos pegar o valor que ele ganha, R$ 11,00, e multiplicar por 13. Seria algo simples, não envolveu nada ainda do conteúdo de progressão aritmética. Esse valor seria 13 vezes 11, que dá R$ 143,00. Letra B. Como o valor que Ricardo ganha ao longo das vendas pode ser escrito? Primeiramente, vamos rever a fórmula geral de uma PA. Ela seria dada da seguinte forma: AN é igual a A1 mais a razão multiplicado por N menos 1. Quem é o primeiro termo? O primeiro termo que consideraremos será o valor que ele tem em dinheiro quando ele ainda não efetuou nenhuma venda. Se ele não efetuou nenhuma venda, até o momento ele vai ter R$ 0,00. Quem é nossa razão? Nossa razão é o valor que ele ganha a cada quadro, que vimos anteriormente que é R$ 11,00. Então a nossa fórmula vai ficar da seguinte maneira: o termo que queremos encontrar é igual a 0 mais 11 multiplicado por o número do termo menos 1. Essa é a fórmula geral para essa questão. Letra C. Pensando em facilitar o transporte dos quadros, Ricardo começou a guardar dinheiro para comprar um carro usado, que custa R$ 13.750. Para que ele consiga realizar essa compra, quantos quadros ele deve vender? Bom, qual o valor que queremos buscar? O valor que queremos é 13.750. Pegaremos o valor inicial de dinheiro que ele tem, R$ 0,00. O problema aqui poderia ter nos dado outro valor. Por exemplo, ele quer um carro de 13.750 e já tem 5.000. Então, poderíamos adicionar esse valor aqui. Mais 11, que é o valor dos quadros, multiplicado pelo termo que queremos, que é justamente o que a questão pede, menos 1. Multiplicando 11 pelos termos entre parênteses, teríamos 11 vezes n, 11n. 11 vezes menos 1, menos 11. Somamos aqui 11 dos dois lados da igualdade. Ficamos com 13.750 mais 11 é igual a 11 vezes n mais 11 menos 11. 11 menos 11 teremos 0. Por isso não adicionamos aqui. Ficamos agora com 13.761. Dividiremos os dois lados da igualdade por 11, pois queremos isolar o n. Vamos ficar 13.761 dividido por 11 é igual a 11 vezes n dividido por 11. 11 dividido por 11, teremos 1 vezes n, vamos ter n. Então, ficamos com n é igual a 1.251. Agora, essa ainda não é nossa resposta. Essa incógnita n, ela representa o termo onde encontraremos o valor 13.750. Só que devemos lembrar que o primeiro termo da nossa PA é o termo A1, representado pelo valor 0, pois ele ainda não vendeu nada. Ele ainda não vendeu nenhum quadro. Então, o termo A2 representaria a venda de um quadro, assim como o A10 representaria a venda de 9 quadros. Então, nosso termo 1.251 representa a venda de 1.250 quadros. Agora, algumas notações especiais para nossas progressões aritméticas. Uma outra maneira de se ver uma progressão aritmética é observá-la da seguinte maneira. Temos aqui uma progressão aritmética de 3 termos, A1, A2 e A3. Ela foi reescrita como
x menos r, que é a razão, x e x mais r. Uma outra PA seria uma de 5 termos. A1, A2, A3, A4 e A5. Ela foi reescrita como x menos duas razões, x menos a razão, x mais a razão e x mais duas razões. Nesses dois exemplos, o que foi feito foi o seguinte: um valor foi escolhido. Como o número de termos das duas PAs era ímpar, foi escolhido o valor central, mas isso não é uma regra, é possível escolher qualquer termo. E podemos reescrever da seguinte maneira: o valor central foi escolhido, e os outros termos, os antecessores e os sucessores, eles foram reescritos como x menos ou mais a razão, respeitando o padrão original. Por exemplo, o valor central aqui é x. O valor anterior a ele vai ser subtraído uma razão e o próximo valor somado uma razão. Agora falamos um pouco sobre interpolação. Basicamente, uma interpolação é inserir números para que a sequência gerada para que a sequência gere uma PA. Por exemplo, aqui, teríamos uma PA no formato A1, três espaços que não conhecemos, e A5. Considerando o primeiro valor como 2 e o segundo como 10, teríamos A1 igual a 2, A5 igual a 10. Ao observar, podemos ver que, se somássemos 2 a cada um dos valores aqui, no final teríamos 10. Por exemplo, 2 mais 2, teríamos nessa vaga 4, 4 mais 2, 6, 6 mais 2, 8, 8 mais 2, 10. A razão para que isso se torne uma PA é 2. Agora, outro exemplo de interpolação. Teríamos agora uma interpolação de 5 meios aritméticos, entre menos 2 e 40. Ao interpolar 5 meios, nós buscamos 5 valores. E nós temos o primeiro e o último, o que significa que, ao todo, essa PA tem 7 termos. O primeiro, menos 2, 5 que não conhecemos, e o último, 40. Considerando que essa PA tem 7 termos, vamos fazer o seguinte. Usando uma propriedade vista no slide anterior, temos que o termo A7, que seria o 40, é igual a A1, que é menos 2, mais o termo, que é 7, menos 1 vezes a razão. A razão é justamente o que buscamos. Vamos substituir agora. A7 é 40, A1, 2, e o termo que buscamos é o 7. Ficamos com 40 igual a menos 2 mais 6 razões. O que foi feito aqui desse passo para esse foi: somamos 2 dos dois lados da igualdade, resultando em 42 é igual a 6 razões. E depois dividimos os dois lados da igualdade por 6, ficando com 42 dividido por 6 é igual a 6 razões dividido por 6, totalizando como a razão sendo 7. Agora, ao escrever o termo geral dessa PA, teríamos que o termo AN é igual a menos 2 mais N, que é o termo, menos 1 multiplicado pela razão que encontramos anteriormente. Agora iremos calcular cada um dos valores que precisamos. A2, A3, A4, A5 e A6. Teríamos menos 2 mais o segundo termo. 2 menos 1, 1. Vezes 7, 7. Menos 2 mais 7, temos 5. 5. Ao calcular novamente aqui, somamos a razão. 5 mais 7, 12. Mais 7, 19. Mais 7, 26. 33 e, por fim, 40. Agora falamos um pouco sobre a soma de termos de uma PA. Considerando a seguinte sequência: 2, 4, 6, 8, até 20. Podemos observar aqui que essa é uma sequência de números naturais pares. E o que queremos fazer é o seguinte: qual seria a soma de termo a termo dessa PA? Teríamos aqui 2 mais 4 mais 6, daí em diante. Se somássemos manualmente, encontraríamos que o valor 110. Mas e se por acaso tivermos uma PA
de mais termos, de 100, de 200, de 500 ou de 1000. Pode ser que seja impossível ou pelo menos muito demorado para encontrar qual é o valor exato. Podemos observar essa soma de outra forma. Se pegarmos o primeiro termo, que é 2, e o último termo, que é 20, podemos ver que 20 mais 2 é 22. Agora, se somássemos o segundo termo com o penúltimo, teríamos 4 mais 18, também é 22. O terceiro termo mais o antepenúltimo também resultaria em 22. Então, observando que somar termos equidistantes, no caso, a mesma distância do início e do fim da PA, sempre resulta em um mesmo valor. Podemos dizer que A1 mais A10 é 22, A2 mais A9 é 22, assim como A3 mais A8, A4 mais A7 e A5 mais A6. O que podemos ver é, ao somar os termos 2 a 2, uma PA com 10 termos resultou em 5 somas. E as 5 são de valor igual, 22. Então, essa soma, ao invés de calculá-la termo a termo, podemos simplesmente dizer que ela é 5 vezes 22, totalizando 110. O exemplo a seguir foi utilizado por Gauss para, em sua descoberta, a fórmula geral da soma de uma progressão aritmética. Em sua infância, um de seus professores disse para sua turma calcular a soma de todos os números os números naturais entre 1 e 100. O professor esperava que eles demorassem muito, mas rapidamente Gauss conseguiu realizar essa soma. E, ao ser indagado por seu professor, ele afirmou que tinha feito da seguinte forma. Ele, assim como no exemplo anterior, ele somou o primeiro valor e o último. No caso dele, seria 1 mais 100, 2 mais 99, 3 mais 98, e observou que todas essas somas resultavam em um mesmo valor, 101. Ao todo, a sua PA tinha 100 termos. Então, ele fez da seguinte forma. Ele observou que a soma era 101. Ao somar, ele reduziu a quantidade de termos de 100 para 50 somas, e essas somas resultavam em 101. Então, ele ficou com que essa soma seria 101 vezes 50, totalizando uma soma de 5.050. Generalizando dessa forma, poderíamos ver ela da seguinte forma. A soma dos n primeiro termos é A1 mais AN multiplicado por n sobre 2. O primeiro termo mais o termo até onde queremos somar multiplicado pelo valor dele sobre 2. Seria a média dessa soma multiplicado pela quantidade de termos. Bem, agora nós iremos resolver uma questão que diz o seguinte. Uma senhora decide, por motivos de saúde, tornar-se uma ciclista. Após alguns dias de treinamento, ela percebe que a cada saída, a quantidade de quilômetros que ela percorre em um mesmo período de tempo tem aumentado em um mesmo padrão. Sabendo que no primeiro dia ela andou 3 quilômetros e em seu 10º dia pedalou 21, responda as questões abaixo, considerando que sua melhora é uma PA. Letra A. Quantos quilômetros ela conseguiu pedalar a cada dia? B. Ao todo, quantos quilômetros foram pedalados por ela nesse período? Bem, né, eu vou, analisando aqui as informações que nós temos para responder a letra A. Inicialmente, nós sabemos que para conseguir resolver isso, a gente tem que achar a razão. E, e antes disso, temos que fazer uma interpolação de termos, certo? Para que consigamos achar essa razão e escrever de fato essa sequência que são os dias que ela conseguiu pedalar. Os quilômetros que ela conseguiu pedalar por dia. Bem, nós sabemos que o A1 é 3 e o nosso A10 é 21, certo? O primeiro termo é 3 e o 10º termo é 21. Bem,
Utilizando a fórmula geral da PA, nós temos, né, que a n é igual a A1 mais n menos 1 vezes a razão. Substituindo os valores adequados, nós temos que A10 é igual a 1 mais 10 menos 1 vezes a razão. Ou seja, nós temos que o A10 é igual a 1 mais 9 razões. Logo, substituindo os valores, nós teremos que 21 é igual a 3 mais 9 razões, certo? Subtraindo 3 de ambos os lados da equação, nós temos que 9 razões é igual a 21 menos 3. Logo, temos que 9 razões é igual a 18. Agora, dividindo ambos os lados da equação por 9, temos que R é igual a 18 dividido para 9. Logo, R é igual a 2. Agora, para descobrirmos os outros termos da sequência, só basta irmos somando o primeiro termo com a razão. E o próximo termo gerado por essa soma, somando ele à razão novamente, assim até chegar até o 10º dia. Então, teremos, né, que 3 mais 2 é 5, que é o segundo termo. 5 mais 2, 7, que é o terceiro termo. 7 mais 2, 9, que é o quarto termo. 9 mais 2, 11, que é o quinto termo. 11 mais 2, que é 13, que é o nosso sexto termo. 13 mais 2, 5, que é... E assim sucessivamente. Que é no caso 15, é o nosso sexto termo. Sétimo, perdão. 17 é o nosso oitavo termo, 19 o nono termo e 21 o 10º termo, que o qual nós já sabíamos. Agora, indo para a letra B, é aquela que quer saber quantos quilômetros foram pedalados por ela nesse período. Se apropriando da nossa fórmula para a soma dos termos da PA, nós temos que esses termos é igual a 1 mais a n vezes o número de termos dividido por 2. Esse termo, como já sabemos, é 3, o último é 21. A quantidade de termos é 10, isso tudo vai ser dividido por 2. Bom, 3 mais 21 é igual a 24, vezes a quantidade que é 10, dividido por 2. A gente simplificando esse 10 por 2, nós temos 4 vezes 5, vai ser igual ao resultado dessa soma. Logo, a quantidade de quilômetros que foram pedalados por ela nesse período foram 120 quilômetros nesses 10 dias. Ficaremos por aqui com nossa aula de progressão aritmética. Esta questão ficará para responderem e, se possível, colocarem nos comentários qual foi o resultado encontrado. Qualquer dúvida também pode ser deixada lá. Agradeço a todos. É isso?